mais uma vez, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje, 25 de abril de 2025, teremos a nossa participação com aluno do nosso curso, André Pinheiro Batista, que vem mais uma vez colocar ou tirar minhocas de nossa cabeça, com o tema o apego às questões espirituais. André, a palavra é sua até às 20 horas e 30 minutos. Ok, boa noite a todos e a todas. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando com vocês. Um tema que para mim é muito interessante trazer. Apego às questões da existência, a questão da materialidade, da espiritualidade, ou coisas afins. O tema apego que eu vou utilizar, caso vocês queiram posteriormente pesquisar, vai ser em cima do pensamento de Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti foi um filósofo indiano que ele trouxe algumas questões sobre relações interpessoais e desenvolvimento tanto interpessoal quanto intrapessoal. E penso que é um filósofo assim, a humanidade deveria lê-lo mais, no sentido de trazer aspectos interessantes sobre a perspectiva de observarmos o nosso processo de autoconhecimento posteriormente, a evolução espiritual, ainda que ele não fale de espiritualidade de forma clara, mas ele traz vários aspectos para refletirmos sobre a nossa vivência e a nossa caminhada espiritual e material. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês sobre, deixa eu ver aqui, só um minutinho. Opa, entrou o lugar errado. Massa. Todo mundo vê a tela, gente? Pronto, perfeito. Vamos lá. Apego às questões da existência, tanto na perspectiva material e espiritual, ok? Então, assim, para a gente poder definir até de uma forma mais clara, o que é apego? É, Krishnamurti ele traz uma perspectiva, um envolvimento psíquico a algo, a alguém que dificulta a abertura para a novidade, que condiciona o funcionamento do indivíduo, causando prejuízo ao desenvolvimento humano. O apego ele tem uma característica de fazer com que o indivíduo tenha sofrimentos futuros, a depender de como ele vai se relacionar com as coisas que são apresentadas da vida, na existência. Então, assim, o apego pode ser a pessoas, a crenças, a objetos, a ideias, e, se a gente for fazer uma retrospectiva breve, quantas famílias não entraram em discussões, em brigas por causa de política na época das eleições, agora, recente, em 2022 e 2018? Então, assim, muitas vezes, uma pessoa com um pensamento ou de direita ou de esquerda, convivendo juntos, sempre conviveram, sempre foram amigos, daqui a pouco começa a brigar, muitas vezes por conta de um pensamento que o indivíduo se encontra necessariamente apegado, e refletir sobre algo que está ali presente na relação, que é a parte mais importante, que é a relação a perspectiva mais amorosa, mais de respeito da interpessoalidade, ser congruente de acordo com a sua perspectiva de existência, muitas vezes estava diminuído frente a essa noção que nós temos. E falando sobre isso, sobre o apego, tem uma parábola de Buda, um ensinamento que Buda fala, sobre a jangada. Não sei se vocês, acredito eu que vocês já devem ter escutado falar desse pensamento, que um homem, ele estava andando na floresta, e estava há vários dias andando, ele estava exausto, e estava numa trilha, e daqui a pouco ele entra num rio caudaloso. Assim, ele chega num rio caudaloso, um rio com uma correnteza muito forte, ele não conseguia atravessar. Ele tentou uma, duas vezes, ele não conseguiu atravessar, e aquilo ali estava incomodando ele. Ele falou: poxa, se eu for tentar nadar esse rio, eu vou ser levado, eu posso até morrer afogado. O que que eu faço? Aí ele voltou para a floresta, ficou 2 dias fazendo uma jangada. Aí ele voltou a jangada no rio, subiu em cima da jangada e atravessou o rio. Aí a pergunta que Buda fala é o seguinte: ele segue o caminho dele, sem a jangada, ou ele bota a jangada na cabeça e vai tentando caminhar na floresta, na possibilidade de achar um outro rio? E a ideia é exatamente essa: é muitas vezes nos desapegarmos, porque ele vai caminhar mais rápido sem a jangada na cabeça.
A jangada vai atrapalhar bastante a caminhada no sentido de fazer com que a pessoa, cipó, arbusto, pedaço de árvore, dificulte o processo da caminhada dele até ele chegar na meta dele. Então, o que Buda ele comenta é exatamente sobre essa questão, é que a gente possa vislumbrar essa possibilidade de muitas vezes nos desapegarmos de coisas para que a gente possa caminhar um tanto quanto mais rápido, tanto na nossa caminhada material quanto espiritual. Que muitas vezes a pessoa se apega a experiências pretéritas, isso machuca de forma significativa muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor. A gente não percebe o quanto isso é danoso e muitas vezes a gente se vê num labirinto, numa possibilidade mais difícil de entendimento daquela relação. Então, isso é uma noção que Buda traz sobre a questão de como a gente tem que ser, a gente precisa fazer um exercício constante de revisitação desse desapego. Porque o apego, toda a nossa existência material, ou melhor, toda a nossa existência encarnada, ela tem uma característica muito forte, de ser contida a impermanência nela. Nós vamos desencarnar, tudo passa. A vida, até o planeta vai passar em algum momento. Então, é muito importante ter a consciência disso e tentarmos trazer uma dimensão do caminho do meio, como eu falei na última palestra. Ou seja, é necessário de fato ter apego, mas é muito importante a gente saber que tem momentos para nos apegarmos, tem momento para desapegarmos, tem momento para ter um apego moderado diante da nossa relação, porque nós temos no nosso psiquismo uma característica muito forte de nos apegarmos a ideias, a coisas prazerosas, quanto coisas tanto quanto até desprazerosas. Nós temos uma tendência a nos fixar em algumas experiências. Quando a gente passa por algum trauma, por exemplo, um desejo, sei lá, uma pessoa faz mal a você, faz muito mal a você, nós temos uma tendência a nos fixarmos também nessa experiência traumática e muitas vezes aquilo fica dando loops mentais no indivíduo. O indivíduo ele vai causando processo de adoecimento mental e físico, já que um pensamento de ódio, vingança ou coisas afins enfraquece nossos centros de força e faz com que a gente comece a ter processos de adoecimento. Então, a grande questão é sempre ter na possibilidade de mudarmos essa vibração, podermos vibrar um pouco mais em alta para que a gente possa vivenciar essas impermanências da melhor forma possível. Outra questão que Jesus comenta, esse já é um ensinamento de Jesus, a parábola do óbolo da viúva, em que muitos homens estavam fazendo suas oferendas, é, dando muito ouro, enfim, dava muito dinheiro, enfim, muitas posses nas oferendas, só que uma senhora chegou, uma viúva, e ela dá duas moedinhas de ouro, ou duas moedinhas de cobre, não sei qual era a moeda, do que era feita as moedas, mas ela deu um tostão, um valor bem pequeno. E Jesus comentou, essa senhora, ela foi a que mais doou de todo mundo que está aqui, porque ela deu tudo aquilo que lhe faltava. Aquilo que lhe faltava, ela doou. Quem deu mais e fez questão de doar em prol do seu orgulho, deu aquilo que não lhe faltava. Então, seja, o que Jesus comenta sobre a necessidade de também praticarmos um relativo desapego. Só que acontece que falar sobre desapego é, não é questão de a gente sair doando tudo, mas é no sentido de a gente criar uma atmosfera psíquica de não tanto envolvimento, em que a gente possa, de certa forma, saber usar quando é para usar as questões que de fato estão presentes na nossa vida, na nossa existência. Por exemplo, uma vez estava conversando no curso, no curso que França deu, de consciência psíquica, eu lembro que um dos alunos comentou o seguinte, que imagine que nós estamos à deriva, no meio do oceano, e, e a gente olha para um lado e para o outro e não vê terra. A gente não sabe para que lado remar. A gente estamos dentro de um barco, uma canoa, a gente está com remo, mas a gente não sabe para que lado remar, porque a todo lugar que a gente olha, não vê terra. Então, e aí, como é que faz? A gente está sem referência. E muitas vezes, a nossa existência material, a gente está mais ou menos nesse barco à deriva. E muitas vezes, o que a gente vai se apegar é exatamente as referências que nos aparecem. E muitas vezes, pode ser uma referência política, pode ser uma referência filosófica, pode ser uma referência espiritual.
E muitas vezes é essa referência que a gente vai muitas vezes nos apegarmos para pensar a vida, para tentar conferir sentido para a vida. Só que a grande questão é que esse é o nosso desafio, é podermos ter uma referência, ou seja, tá no barco, você tem essa uma referência, ou melhor, você está na vida, tá na existência, você tem uma referência para você poder caminhar junto, mas a grande questão é sempre revisitar aquilo que naquele momento é sua referência, porque tempos em tempos a vida ela traz sentidos e significados distintos para a gente, e é uma coisa bonita esse processo da impermanência. Ou seja, em outras palavras, a gente caminha, a gente percebe, à medida que a gente vai evoluindo, as nossas percepções elas vão se apurando, elas vão se afinando, e a partir disso a gente vai tendo novas percepções, inclusive novas percepções dos materiais, das coisas que a gente lê e que a gente estuda. Por exemplo, quantas vezes eu já peguei um texto, tem livros que eu já li 5, 6 vezes, e eu sempre tenho visões diferentes, do que leio. E para mim, isso é algo extremamente interessante, passar por essa experiência e me perguntar, poxa, eu não vi isso tempos atrás. Porque a nossa experiência, à medida que a gente vai vivenciando, novos sentidos vão se fazendo presente. A nossa experiência ela vai nos preenchendo e vai gradativamente trazendo novas perspectivas. Outro assunto, um outro tópico que tem aqui é sobre Fausto. Há uns 22, 23 anos atrás, eu estava lendo um livro chamado O Conceito Rosa Cruz do Cosmos. Foi um dos maiores livros que eu já li na minha vida. É um livro da Rosa Cruz, e que em um dos capítulos ele cita o livro de Fausto de Goethe. Goethe ele é um escritor alemão do século XIX, em que ele traz uma perspectiva de um homem que tinha tudo, mas ele vivia um tédio. Era um homem inteligente, ele mexia com mistérios, mexia com alquimia, era um grande intelectual, mas a vida dele era um tédio. Ele não estava conseguindo ver muito sentido na existência. Aí, um belo dia, aparece um demônio para ele, Menistófeles, é o nome do demônio. E ele fala assim: eu posso te dar tudo, posso te dar longevidade, posso lhe dar dinheiro, posso lhe dar a juventude. Em troca, eu quero a sua alma. Você pode ter tudo, você pode ter amor, pode ter o que você quiser, é o que eu lhe dou. E Fausto, ele aceita o convite de Menistófeles. E no momento que ele aceita, isso faz todo um processo que é interessante de pensar até que ponto, porque assim, Sartre, que é um filósofo existencialista, ele é ateu, ele não acredita em Deus, Sartre, o existencialismo dele é todo ateu, mas ele traz uma perspectiva de que sempre quando você faz uma escolha, você fica escravo da sua consequência. E Fausto ele ficou um tempo escravo dessa consequência, dessa escolha. Porque quando a gente escolhe, a gente não tem certeza absolutamente nenhuma que aquilo que a gente escolheu, de fato, vai ser significativo para a nossa vida, para a nossa existência. Mas a gente faz escolhas. E tem que fazer escolhas, porque a vida nos exige isso. E no momento que Fausto ele faz essa escolha, ele fica meio que refém dos baratinos de Menistófeles. Até que um belo tempo, no livro, ele consegue desfazer o pacto. Mas, assim, eu já contei o spoiler, enfim, no final do livro, mas é um livro bem interessante sobre esse processo de desamparo que muitas vezes a pessoa fica. E muitas vezes, quando vê questões sobre a materialidade ou até sobre a espiritualidade, é não raro isso acontece questões que nos concede uma reflexão sobre até que ponto eu estou disposto a ceder em função de um desejo, em função de algo que eu possa vir a me apegar. Porque se a gente for pensar novamente, a pessoa que está à deriva no mar, ou simplesmente a pessoa que não compreende questões básicas, como, por exemplo, as leis universais é algo que eu digo a vocês que é, foi algo que me pegou muito no sentido da reflexão. Porque no momento que a gente compreende as regras do jogo, a gente consegue minimamente compreender alguns passos para a gente se dar, ou seja, a gente não fica tão à deriva.
nesse oceano que de fato está aí disponível para a gente e que a vida está se colocando muitas vezes nesse sentido. Sobre essa questão de desamparo, existe um outro filósofo existencialista chamado Soren Kierkegaard. Ele era dinamarquês, ele era protestante, e ele pontua que a essência humana é a subjetividade, porque havia uma crise na filosofia em que as pessoas estavam tentando, os filósofos estavam tentando encontrar qual o sentido, qual é a essência que a filosofia tem. E muitos tentavam teorizar e não conseguiam. E Soren Kierkegaard trouxe a essência da filosofia é a subjetividade. E cada ser humano é único, tem uma característica peculiar. Ele é um ser de escolha, é um ser de desejo, e cada um deseja coisas diferentes, quer coisas diferentes, tem interesses diferentes. Então, a essência é exatamente essa. É o processo do subjetivo que o ser humano tem. Então, no momento que que ele comenta sobre essas questões, também ele comenta, mas o ser humano ele tem medo. O ser humano ele tem um processo de desamparo profundo, porque se a gente for perceber, a gente é jogado na existência, em outras palavras. Quando a gente não se espiritualiza, quando a gente não tem uma base para que a gente possa minimamente vislumbrar possibilidades, possibilidades até de interlocução, ou poder reconhecer as regras do jogo, a gente fica um tanto quanto desamparados na nossa vida, na nossa caminhada. Então, a gente tem que fazer sempre uma reflexão sobre. Então, o existencialismo de Soren Kierkegaard, ele, como ele era protestante, ele trouxe uma das grandes possibilidades de diminuir o desamparo é a religiosidade, é a religação do indivíduo com aspectos divinos. Então, assim, então no momento que eu consigo conceber esse aspecto divino, eu consigo caminhar nele cada vez mais no sentido, não na base do fanatismo, porque o fanatismo também é como eu falei anteriormente sobre a questão do apego moderado, porque o apego, quando ele é excessivo, ele pode gerar 500 coisas, inclusive fanatismo. E o fanatismo, o fanático, ele tá ali, ele diz na base da fé dele, ele tem uma afirmação que é de forma exagerada, ele fala de forma exagerada sobre algo, afirmando algo ou negando algo, de acordo com a sua fé, mas muitas vezes ele não para refletir sobre, ele simplesmente lê o que ele concebe como realidade e simplesmente reproduz aquilo que é colocado, ou o que ele leu, ou simplesmente o que outras pessoas que leram, interpretaram, falaram para ele fazer exatamente o igual. Então, o que pontua é que a caminhada do ser humano para o processo na sua questão de espiritualização envolve algo que diminui de forma significativa o desamparo, essa deriva que o ser humano tem diante da vida. E outra questão que Jesus traz é a parábola dos talentos. Eu penso eu que também todo mundo conhece, que um senhor, ele dá 3 talentos para um servo, 2 talentos para outro servo e 1 talento para um servo. E sai em viagem. O que ele deu 3 talentos, ele consegue produzir comércio, consegue dobrar o valor dos talentos, porque ele fez um trabalho, ou seja, ele dedicou esforço, disciplina para que ele pudesse ter o dobro de talentos. O outro que recebeu 2 talentos também fez um esforço relativamente grande, e teve o dobro também, teve mais lucro. E o que recebeu 1 talento, ele ficou com medo de perder o talento e enterrou o talento. Aí, quando o homem chegou, cobrou os talentos de volta. Aí dois tinham dobrado o talento e um simplesmente pegou o talento e enterrou o talento com medo de perder. Então, assim, esse que enterrou o talento com medo de perder ou com medo de arriscar, porque a vida é arriscar. A vida é a experiência. A experiência, ela é mais importante do que qualquer livro que você possa vir a ler. É curioso isso. É, Você vai conhecer muitos intelectuais na vida sobre espiritualização, mas no momento que a gente vai para a prática, as coisas são diferentes. As perspectivas são diferentes. Então, esse convite que a gente faz sempre para que a experiência possa se fazer presente na vida do sujeito é, é, como eu posso dizer, é a parte necessária para que a gente possa minimamente vincular, porque cada experiência que nós temos de arriscar, cada experiência que nós temos de superação, fica registrada no nosso DNA. Então, a molécula de DNA
a cada coisa que você supera, a cada evolução que você tem, ou a cada veto que você propõe, ou a cada causa que você faz que lhe causa um veto, o DNA fica ali registrado. E é muito importante a gente ter essa concepção que esse corpo tem essa memória, assim como, e essa memória, ela vem da alma. A alma, ela traz esse registro. Então, no momento que existe a materialidade de um corpo, no momento que o espermatozoide e um óvulo se encontram para materializar um corpo, a molécula do DNA ali se faz presente para trazer essas informações para onde, até que ponto aquele indivíduo está no seu processo evolutivo. Até qual é o nível de, como eu posso dizer, de descondensação de matéria que esse indivíduo está, em termos de estar com genes mais propícios para fazer determinados tipos de ações. Então, falando sobre essa questão, ou seja, esse servo que enterrou o dinheiro, no caso, o talento, é um indivíduo apegado. Ele está na zona de conforto dele. Então, assim, se ele está na zona de conforto, ele não arrisca. E muitas vezes a pessoa que está apegado e se encontra na zona de conforto, ele tem dificuldade no processo evolutivo dele, o processo de desenvolvimento humano dele. Então, assim, a vida, ela se prova pelo esse movimento da existência. Então, é muito importante a gente cada vez mais se abrir para essa possibilidade sempre de fazer algo novo, seja aprender uma habilidade nova, seja ler coisas novas, ou seja, revisitar coisas antigas para tentar encontrar perspectivas novas. Então, isso faz parte. Guilherme Arantes, em 1976, ele gravou uma música chamada Meu Mundo e Nada Mais. É uma música que eu particularmente acho ela linda, linda, linda. Ele traz o seguinte, quando eu fui ferido, eu vi tudo mudar. Ou seja, ele passou por uma experiência traumática, que lhe gerou uma crise, que ele viu tudo mudar, inclusive as verdades que ele tinha naquele momento deixou de ser verdades. Ou seja, ele tinha a concepção de algumas coisas que ele concebia como verdade, e à medida que ele foi se relacionando com com aquela experiência difícil que ele passou, as verdades caíram. Ou seja, aquela verdade que caiu fez com que ele sofresse bastante. Então ele se trancou, ele se fechou. E esse é um processo natural de luto que as pessoas passam quando concebem verdades e as verdades deixam de ser verdades. Só que acontece que é muito importante percebermos, pelo menos a psicologia, a filosofia, as ciências sociais, enfim, as ciências humanas, concebe que não existe dentro da ciência material, não concebe a verdade, concebe verdades e verdades evolutivas. À medida que a humanidade ela vai evoluindo, as verdades que vão sendo concebidas pela ciência material, ela vai também evoluindo junto. Então, no momento que nós, seres subjetivos, seres únicos, individuais, conseguimos compreender e fazer esse movimento de interação, a gente compreende que quando a gente julga ter todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Eu acho essa frase fantástica. Ou seja, o psiquismo nosso tem uma tendência a se fixar em apego. Então, Gildo Krishnamurti, ele pontuou o seguinte: pensar começa com conclusão é uma coisa que ele traz que eu acho fantástica. Se eu tenho uma conclusão, se eu estou apegado a uma situação, seja lá qual for, seja material, espiritual, seja lá qual for, se eu for conversar sobre esse assunto com outra pessoa que também tem conclusão, eu não vou ouvir o que a pessoa tem para me dizer e vice-versa. A pessoa não vai me ouvir o que eu tenho para dizer. Então, se eu estou concluso, o novo não adentra na minha atmosfera psíquica. No meu psiquismo, ele não se abre para o ajustamento criativo do novo, que naquele momento se faz presente. Aí, Edgar Morin, ele tem um livro chamado Cabeça Bem Feita, que eu, particularmente, é um livro que eu recomendo para muita gente que trabalha com educação ler esse livro, porque Edgar Morin, um filósofo francês, que ele diz o seguinte, que uma cabeça bem feita, como ele chama, é melhor do que uma cabeça cheia. Porque uma cabeça bem feita, ela tem menos apego. E menos apego faz com que eu me adentre para possibilidades novas, experiências novas. E essas experiências novas é que vai, de fato, ter a possibilidade de trazer novos sentidos. Então, saber refletir, de fato, é um desafio.
Essa questão, como eu falo para vocês, sobre a questão de nós vincularmos nossa atmosfera psíquica a uma ideia, a um pensamento, a pessoas ou coisas afins, é muito comum na psicologia a gente perceber o seguinte: pais que super protegem filhos. Geralmente, pais que super protegem filhos. A criança precisa ser protegida, mas acontece que a criança também precisa andar pelas próprias pernas. No momento que eu super protejo um filho, e esse filho, criança, se torna adolescente, eu continuo super protegendo, a possibilidade dele resistir à frustração da vida é mínima, porque eu não fui trabalhando o psiquismo dessa criança na infância para dizer não, para dizer que não pode. Obviamente que a vida não pode ser só punição. A gente tem que ter amorosidade também para dizer o não. E também para frustrar a criança, porque a criança precisa passar por frustrações. E muitas vezes a pessoa tem quando o apego ele é desmedido, ele é excessivo, esse adulto que foi uma criança e um adolescente super protegido, dificilmente ele vai conseguir trabalho, ele vai conseguir fixar em trabalho, dificilmente ele vai se dar bem na sua vida material. Porque assim, trabalho é frustração, é chefe que perturba muitas vezes o juízo, que pede coisas para fazer e que muitas vezes pede pressa. E muitas vezes a pessoa está vinculada a um outro tipo de funcionamento por conta do seu processo de formação subjetiva, pessoal, em que ele não percebe, ou melhor, ele não adentra naquela questão e, não raro, isso gera problemas no processo dele de concepção da realidade no sentido de ter que trabalhar, ter que ter dinheiro para gerir a vida material dele. E muitas vezes esse apego, quando ele é desmedido de um pai e uma mãe para uma criança, geralmente gera adultos que têm essa característica de dificuldade de desenvolvimento humano. Outra coisa também que é muito comum, esse apego à ideia, eu tenho uma filha de 9 anos e eu converso com muitos pais, qual escola você vai colocar seu filho? Aí a gente sempre conversa sobre essas questões e uma das coisas que eu mais escuto dos pais, eu vou botar meu filho em tal escola porque é boa para o Enem. Mas seu filho tem 8 anos, já vai estar, já está preocupado com o Enem, ou seja, é, é um apego a uma ideia de eficiência que a pessoa deve ter de desenvolvimento acadêmico e intelectual desde pequeno, tentando mostrar o máximo de eficiência possível, colocar numa escola super complexa, difícil, que trata vários assuntos que muitas vezes eu acho ruim para a criança ter muito conteúdo, muito, o desenvolvimento intelectual é extremamente necessário, importante, mas a criança, como eu disse, ela precisa de uma cabeça bem feita do que uma cabeça cheia. E porque a cabeça bem feita, ela vai poder ter uma compreensão melhor na sua relação com o outro. Então, assim, uma cabeça bem feita, ela dificilmente vai praticar bullying. Uma educação mais baseada na amorosidade, no desenvolvimento da sua relação e da sua habilidade com o outro. E isso tem um viés que eu digo a vocês que é extremamente necessário para a gente pensar num mundo diferente. Não, não é intelectualismo excessivo, mas eu digo a vocês que o intelecto ele é extremamente necessário para que a gente possa, de certa forma, construir possibilidades. Mas aquela coisa que eu digo, tudo que é excessivo é danoso. Então, vira e mexe, eu vejo pais trazendo essas ideias. Então, um indivíduo, por exemplo, que é um bom técnico, isso aqui quem fala é Krishnamurti, é um indivíduo que é um bom técnico em uma área, um oncologista. Ele sabe resolver todos os problemas que chegam até ele. Ou um médico oftalmo, ele sabe resolver tudo. Um advogado, criminalista, ele resolve bem tudo. Mas, por mais que ele resolva tecnicamente bem a sua área profissional, não necessariamente ele consegue resolver as próprias questões. E muitas vezes, por uma questão de ignorância que nós temos, a gente julga que aquela pessoa que tem aquele conhecimento ou tem aquela experiência específica sobre determinada área possa trazer aspectos de que a pessoa, de que ele pode mais do que o outro. E tanto por uma questão de orgulho, dizer que pode, que faz, ou simplesmente simplesmente porque a vida está aí e que a gente precisa refletir sobre. Tanto é que eu costumo dizer o seguinte, que o psicólogo ele precisa fazer a sua terapia, assim como todo mundo precisa em algum momento ter momentos saudáveis de interação e de interlocução, porque
assim como o psicólogo ele faz a terapia para estar maturando o pensamento, inclusive sobre os seus apegos, é, porque psicólogo também é gente, as pessoas têm demandas, têm sofrimentos, e que precisam, de certa forma, estar trazendo novas noções, novas perguntas para a pessoa pensar diferente e agir diferente. Então, vamos lá. Então, o desapego é um caminho difícil de seguir. O desapego é um caminho difícil de seguir. Ou, pelo menos, a diminuição do apego é um caminho também difícil de seguir. Mas quer ver uma coisa interessante? Na época da pandemia, a quantidade de pessoas que eu vi. Eu conheci uma senhora que ela trabalhava numa mediúnica há 40 anos, trabalhando em mediúnica. Ela morria de medo de morrer. Ela não tinha medo de morrer, mas quando veio a pandemia, ela ficou com muito medo de morrer. E, e assim, é uma pessoa da minha família. E isso foi uma coisa que chamou bastante atenção, porque é, isso mostra a questão tanto do apego, porque no momento que eu fui conversar com ela, o porquê desse medo todo, porque o medo tem uma característica que eu acho interessante. O apego, ele gera medo. Apego, ele gera medo de perder o objeto que ele julga possuir, e se ele perde, ele tem medo de não reaver. Então, esse medo que o apego gera, consequentemente, gera estresse. E a pessoa passa por um estresse muito grande diante daquela situação, daquela experiência. Então, quem é que não sofreria com a morte de um ente querido? Quem aqui, de fato, não passaria por isso? Então, os conflitos, eles sempre surgem. Então, e aí nós temos uma tendência, como eu falei anteriormente, de nos apegarmos tanto à experiência prazerosa quanto àquelas de difícil resolução. E temos uma tendência, muitas vezes, de ter esse processo de relação mais difícil. Eu vejo pais, por exemplo, e mães falarem o seguinte para mim: ah, quando meu filho nascer, vai ser maravilhoso. Aí começa a descrever como é que seria a característica desse filho. Ah, eu vou ajudá-lo a desenvolver, a crescer, enfim. Aí e mostra um certo controle sobre como é que vai ser a criação daquela criança. Um controle até excessivo. O controle é importante, mas o controle excessivo tudo tem que ter uma justa medida. E aí o filho nasce com TDAH, o filho nasce com autismo, o filho nasce antissocial. E esse desejo que a pessoa tem de domínio, a pessoa tem medo de perder o controle. Essa é uma característica que é muito forte. E o medo, ele advém do apego, segundo o Gita Krishnamurti. Tudo que eu estou falando aqui é em cima do pensamento de Krishnamurti, que é o filósofo indiano, ok? Então, vamos lá. Então, só que Krishnamurti, ele pontua que quando você encara o medo, esse medo tem uma tendência a diminuir. O medo faz parte da nossa existência. O medo está aí. Mas no momento que você começa a enfrentar um pouco, começa a perceber a sua resistência com o medo, mas você consegue ir um pouco além, isso começa a sensibilizar você para poder enfrentar o medo de uma forma mais inteligente, de forma mais interessante, e que a tendência dele é ele perder a força. Então, então dominar, deixa eu ver aqui, pronto. Então, todos temos medo, medo do desconhecido. Muitas vezes, por medo, a pessoa tem pensamento catastrófico. O que é pensamento catastrófico? Só pensa em catástrofe. Eu lembro de França, nas minhas aulas do curso, que ele dizia sobre cuidado com a questão da criação das formas mentais. Ou seja, o pensamento catastrófico, a pessoa sempre pensa catástrofe, catástrofe. E a pessoa vai perdendo energia, vai perdendo, vai enfraquecendo o centro de força. De certa forma, isso uma característica muito forte, que a gente tem que ter muito cuidado, porque o pensamento catastrófico ele é fruto de medo. O medo é uma emoção básica. Todo ser humano, em todas as culturas do nosso planeta, sentem medo. Por isso que chama de emoção básica. Então, independente da cultura que a pessoa seja criada, a pessoa vai sentir medo. Agora, uma coisa que se descobriu é que quando a pessoa medita, a pessoa consegue sentir menos medo. Mas acontece que, ou melhor, consegue controlar melhor o medo. Eu não digo controlar, mas consegue lidar melhor com o medo. E essa é aquela questão que a gente sempre tem trazido nessa possibilidade. Então, a grande questão que Krishnamurti coloca é o novo. É,
o novo, o desconhecido, ele sempre se apresenta. Quanto mais apegada a pessoa é a uma experiência, dificilmente ele vai lidar com o novo. O novo, quando se apresenta, a pessoa tem dificuldade. Então, falar sobre espiritualidade é um desafio em muitos momentos, principalmente para quando a gente tá muitas vezes vinculado a abordagens ou a questões e que a gente precisa, de certa forma, pensar sobre ou aprofundar sobre questões de forma mais filosófica, para que a gente possa também chegar a novas possibilidades de conclusão, ok? E aqui foi a referência bibliográfica que eu peguei. O livro de Krishnamurti que eu peguei foi Comentários sobre Viver, que é um dos maiores livros que eu já li na vida, ok? É, ok, eu dei uma corridinha no final com medo por causa do tempo. Ok. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Daqui a pouco, André, Pronto. tire aí sua tela. Eu estou tentando aqui, eu não estou conseguindo. Já vi aqui. Aí, só um minutinho. Eu não sei tirar, não. Em cima tem lá descompartilhar, lá em cima. Bem, pessoal, o Tribo Sagrado agradece mais uma vez André Pinheiro Batista por sua contribuição. É um aluno da casa, concluiu recente e também se alinha com os ensinamentos da casa. Então, gratidão, André, por sua participação.